Esquizofrenóias no ar, e a primeira vez que eu falo com você, ouvinte, depois de um programa, na verdade 2 exibidos. Então eu queria agradecer todo mundo que tá dando estrelinha no programa, que tá falando que o programa tá legal, pedindo tema. É a primeira vez que eu gravo já sabendo mais ou menos o que vocês esperam do programa. E bom, parece que estamos acertando, Danilo. Obrigada, tô muito feliz. E esse é o episódio 6 e eu vou falar com a Beth Moreno, que é mãe da Isa, que é uma garota que ela tem autismo. E autismo é uma coisa que a gente ouve falar desde sempre. A gente até brinca, fala assim, você está parecendo um autista quando a gente está meio, sei lá, meio quieto ou meio no mundo da imaginação. Mas o que a gente sabe é aquele senso comum e algumas pessoas que têm contato com crianças e adultos com autismo sabem mais, ou pessoas que leem sobre o assunto, pesquisam, se interessam, veem filmes, mas é uma coisa que a gente não sabe muito. A Beth, ela é minha amiga, nós trabalhamos juntos e ela sempre me falou da filha dela e eu sempre achei muito interessante e é um tema que eu gosto muito, eu acho que é legal a gente saber. E também como ter um familiar com autismo, porque a partir do momento que você tem uma pessoa que tem uma condição que precisa de mais cuidados, se eu estiver falando muita bobagem, você fala, tá? Não, tá tudo certo. Imagino que a casa precise se adaptar, os irmãos, a família, a mãe, o pai, a avó, a escola. Então, eu trouxe a Beth aqui para falar um pouco dessa perspectiva, das coisas engraçadas, das coisas legais, das coisas tristes, porque ela também me disse uma coisa que me deixou bem preocupada, que quando a família descobre que a criança faz parte desse espectro, muita mãe, muito pai se deprime, fica com medo, se anula, briga e acaba piorando, não piorando a situação, mas acaba dificultando uma coisa que pode ser mais simples. Obrigado, Beth, por vir. Obrigada a você pelo espaço, né? E é muito importante uma mãe vir falar, né? Porque tudo que se sabe sobre autismo é mais profissionais que falam de uma maneira muito didática, de uma maneira que as pessoas não entendem com clareza o que é o autismo, né? Eu mesma, quando a Isabela foi diagnosticada, eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia direito o que era autismo. Rapidinho, quantos anos ela tem e com quantos anos ela foi diagnosticada? Hoje ela tem 14 anos, ela completou 14 em maio agora, então a mocinha. Sim. E foi diagnosticada com 2 anos, né? A gente já tinha bastante sinais de alguma coisa, até com menos disso, com 6 meses eu já percebi alguma coisa diferente. Como eu tenho um outro filho, eu Sim. comparava, né? Então ela tinha os movimentos estereotipados desde os 6 meses. E um atraso muito grave na linguagem, né? Que faz com que a gente vá até fono, até otorrino, para saber se tem surdez. É sempre o mesmo caminho que as mães percorrem, né? E aí a gente vai se aproximando do autismo através do descartar possibilidades. Então vai se descartando a possibilidade de ser auditivo, outras coisas, outros transtornos, né? E dá tudo normal nos exames, sabia? Ah, é? Os exames dão todos normais. Isso aproxima mais ainda do autismo. Porque os exames são mais para descartar outras síndromes, outras Sim. coisas que em exames são detectáveis. Então, com 6 meses, você já tinha uma leve desconfiança. E até os 2 anos, como é que você chegou nesse caminho? Qual é o especialista que fala? Então, o especialista, normalmente, hoje, deveria ser o pediatra. Mas os pediatras, eles não têm preparo. Isso não é culpa deles, mas assim, de todo um sistema aí de
aprendizagem dos médicos, né? A minha irmã é médica e ela falou para mim que em nenhum momento ela teve algum semestre que falasse sobre autismo e ela está estudando para ser pediatra, né? Então, é bem preocupante porque estamos falando de 2 milhões de casos no Brasil. 2 milhões só no Brasil? Sim. Então, muito se fala de epidemia de autismo, muito, sei lá, essas notícias mais sensacionalistas pra gente clicar. Daí você vê epidemia de autismo como se fosse algo mais recente. Pelo que eu li, um dos motivos que leva essa, não sei se a palavra seria epidemia, mas essa maior densidade, não sei, é porque as mães estão tendo, elas têm os filhos cada vez mais tarde. Sim, existe uma possibilidade. É uma corrente. Existe. Na verdade, o autismo, antigamente, achava-se que a mãe causava o autismo nas crianças, né? Olha só que horrível. Causava? Antigamente acreditava, a psicanálise trabalhava com essa hipótese de que nós, mães, somos causadoras do autismo, mas isso é muito tempo atrás. Tá. Mas hoje já se tem quase que certo que é uma questão genética, né, e que isso tem aumentado muito com fertilização, né, falam que fertilização in vitro é quase que uma fábrica de autistas, porque se manipula muito, né, então tem isso eu ouvi de um geneticista, que inclusive eu fui até um laboratório genético aqui no Brasil, que o Dr. Alisson Motri, ele idealizou e ele está fazendo estudos, né? Ele é um médico que investiga o autismo no viés da genética. E tá... É um que se casou com uma mãe que tem um filho. Sim. Eu já vi uma matéria sobre ele. Eu sempre acompanho ele. Ele se casou com uma mãe de um paciente, né? Isso. A esposa dele tem um filho autista. Uhum. E ele faz estudos bem promissores a respeito até de uma cura, né? Mas ele está lá nos Estados Unidos porque aqui no Brasil ele não encontrou muito espaço para isso. Ele trouxe esse laboratório e nesse laboratório eles falam que existe sim uma espécie de epidemia, né? Eu estou falando entre aspas, genética. E se sabe também que o autismo ele é genético. A criança nasce autista. A gente só descobre depois no desenvolver, né? E na comparação com o desenvolver de outras crianças, né? Você consegue me falar se já chegou em você ou em algum grupo de mães, uma coisa que já chegou em mim, já chegou em Dan, aquela fake que o Dan tem uma filhinha que fala que se você vacinação pode render ou propagar o autismo nas crianças. Isso corre muito no Zap. Por favor, fale-me sobre esse assunto. É verdade, tem vários fake news envolvendo autismo, né? E um deles é esse da vacina. Falam que a vacina de sarampo causaria o autismo por conta do mercúrio da vacina. Essa é a origem da mentira. E na verdade isso não tem nada a ver, porque se você for parar para pensar, né? Se toda criança que se vacinar para sarampo tiver autismo, não teríamos 2 milhões e sim muito mais, né? Claro. E não faz o menor sentido porque, assim, a maior prova de que o autismo ele é genético, que gêmeos idênticos, 99% os dois têm autismo. E gêmeos não idênticos nem sempre. Tanto que a Isabela tem uma amiga de escola, né, que é a Ananda, ela tem uma irmã gêmea que não idêntica, né, é aquela, ela... Não é bivitelina? Não é bivitelina e a irmã não tem e ela tem. Então, certo. Isso prova mais ainda que tem a ver. E eu tenho também casos na família. Eu tenho um primo que tem um filho autista. Então, existe uma predisposição genética também, né, então... esses estudos de vacina são fake news, porque não tem nada comprovado, a medicina não reconhece. Imagino que uma mãe, e você deve ter contato com outras mães de autistas, que deve dar uma tristeza, né? Essas mentiras que espalham. Sim, é verdade. Tem, como eu falei para você, até um tempo atrás, a mãe era a grande culpada do autismo do filho, né? E quando a gente tem um filho diagnosticado com 2 anos, é muito difícil para a mãe, porque
Até os 2 anos de idade, a gente acha que a gente tem uma criança que não tem problema nenhum. E, de repente, a gente recebe um diagnóstico definitivo para a vida toda. Porque as outras crianças, elas estão indo para um caminho de evolução, de novas coisas, novas descobertas, e você vê que a sua criança, ela é diferente. É um choque, Você, como mãe, como estava sua... Você é casada ou não estava casada? Eu estava casada na época, né? Você já tinha um filhinho? Sim, eu tinha um filho. E como é que foi para tua família, assim? É muito difícil. É difícil até hoje, porque é muito difícil você explicar o que ela tem. Uns acham que é doença, outros acham que é um retardo mental. Na verdade, muita gente pergunta, uma pergunta que me irrita muito, qual é a idade mental da Isabela? Me perguntam muito isso. Porque uma criança de 1 ano fala tudo e ela não. Eu falo assim, não, ela é uma criança de 14 anos que tem algumas limitações, mas muitas coisas, ela é uma menina de 14 anos. Uhum. Então, ela tem gostos musicais de menina de 14 anos, ela tem vaidade. Ela gosta de K-pop. Ela adora Katy Perry. Sim. Então, ela tem uma idade mental de 14 anos dentro de uma... Ela tem uma mente que funciona de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu falo assim, poxa vida, quer dizer que se uma criança de 1 ano que anda, você vai comparar um paraplégico que não anda e comparar o desenvolvimento, não faz o menor sentido, né? Então, o fato de ela não falar dá uma impressão de que ela não entende nada, e ela entende tudo. Ela só não consegue se expressar. Ela tem uma barreira ali dentro dela que faz com que ela tenha uma dificuldade extrema de olhar nos seus olhos, de fazer aquela troca que todo mundo faz, né? E é evidente que isso implica no desenvolvimento, porque o ser humano, ele precisa ter essa troca sociável para poder se desenvolver. Então, com certeza, isso prejudica no desenvolvimento da criança. Mas ela tem uma cognitividade ótima, ela entende tudo que a gente fala, só que ela não consegue devolver isso pra gente. Então, eu entendo que eu tenho que ofertar mais ainda e não fazer de conta que ela não tá entendendo nada, não quero nada, eu vou desistir dela. E não é bem assim, a gente tem que dobrar essa atenção, ofertar mais do que não ofertar, achando que não vai extrair nada disso. Algum % lá, ela vai extrair sempre, absorve. E daí, com 2 anos, ela foi diagnosticada. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é... aceitar. Porque imagino que tem um processo de negação. Ou uma coisa assim, por que comigo e não com fulana? Existe, eu passei por esse processo, né? Eu queria que fosse tudo menos autismo, porque autismo não tem cura. Eu queria que fosse uma surdez, que eu colocava o aparelho lá e resolvia o meu problema. E não, é um choque, né? É uma sensação de luto, porque até os 2 anos você acredita que tem uma criança que não tem problema nenhum, fez teste de pezinho, não deu nada. Eu tenho uma criança extremamente normal até 2 anos. E, de repente, um neuropsiquiatra fala, não, ela não é uma criança como as outras e ela tem isso, e isso vai acompanhar com ela o resto da vida. Então, você perde a criança que você achava que era normal. Ela se transforma em outra pessoa. E é uma sensação de perda, de luto mesmo. Eu perdi a minha Isabela, que eu achava... Eu pensei aqui no fio, deixa eu ver. Acho que não deu nada. Eu perdi a minha Isabela, que até então... Que você queria que fosse assim, você estava projetando o futuro da sua garotinha. A gente idealiza isso quando a gente está grávida, né? Claro. Não, eu quero que meu filho venha com saúde, meu filho venha com saúde. Então, você idealiza aquela criança dentro de você, na sua cabeça, e de repente... E o que é a saúde também, idealiza. Exatamente. Do todos os dedos na mão. Todas as mães falam isso, né? Conta os dedos, minha filha enxerga, minha filha ouve. Então... É engraçado que quando os exames davam normal, eu ficava triste, porque eu queria que fosse qualquer outra coisa, que eu pudesse, que fosse mais fácil de resolver. Por exemplo, surdez. Eu falo assim, eu queria que fosse, eu vou fazer outro exame de audição. Eu fiz 2, porque eu queria que desse alguma coisa na audição, porque era só colocar um aparelho e tudo certo. E não, e aí isso se aproxima ainda mais. Engraçado que todas as mães passam por esse processo de busca do diagnóstico, é muito parecido. É muito parecido, e também a reação. Eu fiquei 1 semana de cama,
Eu perdi 10 quilos em menos de um mês. Foi devastador. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei de cama, não levantava pra nada. Na época eu trabalhava, não levantei pra trabalhar, não queria fazer nada. E quem te deu apoio? Minha mãe. Minha mãe me deu muito apoio. O pai não aceita. O pai ficou sem aceitar até uns 4 anos. E então nós mulheres nos sentimos desamparadas e também muitas famílias culpam a mãe. Falam, ela tá assim por sua culpa. Existe casos de... Então, assim, a mãe precisa muito de apoio psicológico junto com a criança. Eu acho que a sua mãe teve essa sensibilidade. Sim. Normalmente, pode ser que não tenha. Não, é difícil. E é difícil, assim, infelizmente... As crianças, male têm atendimento multidisciplinar que precisa logo de cara, né? Porque nosso país... E as mães e os pais também precisam junto. Claro. É um tratamento da família. A família precisa ter um acompanhamento psicológico porque é muito difícil. Tem muitas mães que entram em depressão, tem síndrome do pânico e tomam o mesmo remédio para tratamento do autismo junto com o filho. Como assim? Mas automedicação? Tem muitas mães que começam, porque o risperidona, que é o medicamento que é mais comum receitado para autistas, ele é antidepressivo também. Sim. Então muita mãe passa a tomar risperidona junto com o filho, né? E tem vários casos de abandono, tem abandono de pai, tem abandono de mãe. Tem muitas avós que criam os netos. Sim. E a mãe some. Tem muito caso. Tem mãe que deixa instituição. Tinha na instituição que a Isabela fazia tratamento, ia muita ONG de crianças abandonadas, que a mãe abandonava. Daí imagino que uma pessoa que procure, que queira adotar uma criança não vá querer uma criança com autismo. Provavelmente não, né? Uma criança grande já é difícil ser adotada. Sim. Agora, é uma criança que necessite de mais cuidados, que necessite de mais cuidados. E autismo é difícil, porque... É um tratamento muito intenso, exige muito da mãe também, principalmente nos primeiros anos de vida, que é muito importante fazer muita terapia, muito estímulo. A gente tem muita dificuldade de achar escola. Eu diria que todo autista, por mais severo que seja, ele tem um potencial incrível que a mãe precisa tentar descobrir, porque eles têm. É uma coisa... Acontece, assim. O da Isa é o quê? Você já descobriu? Da Isa... Da Sarina. Não sei. Ela é muito organizada, né? Uma coisa que ela fazia, muito bizarra, né? Com 3 anos, uma vez ela montou um quebra-cabeça, só que não do lado do desenho. Ela virou as peças para baixo e montou esse quebra-cabeça sem olhar Sim. o desenho. Ela memorizou... ela tem uma memória, foto, assim, tem uma memória fotográfica incrível, então eu preciso trabalhar isso nela. Entendi. E ela ama cozinha, então ela se vira com tudo. Se ela acordar, eu já acordei e já achei café pronto, tapioca feita, porque ela não come glúten e lactose, que isso é uma outra coisa também muito interessante de falar, que alguns alimentos potencializam os sintomas do autismo, né? Por exemplo, açúcar... chocolate. Isso não quer dizer que vá desenvolver um autismo numa pessoa que não tem. Não, ele só ameniza, porque assim, como o autista ele é muito sensível, então assim, por exemplo, açúcar deixa a criança muito mais ligada, o chocolate, a Coca-Cola, então normalmente, e isso é uma coisa também que está sendo estudado, né? O intestino das crianças autistas são muito sensíveis. Eu acho que tudo deles é sensível, em especial a parte intestinal. Então, sabe-se que evitar alguns alimentos pode trazer uma qualidade de vida melhor. E eu tenho esses resultados, assim, é muito claro. Quando a Isabela parou de tomar leite com lactose... melhorou muita coisa, assim, ela tinha muito problema de intestino, eu vivia correndo com ela pro médico e hoje isso acabou. Então, alimentação mais saudável, dar mais frutas, mais suco, ao invés de dar uma Coca-Cola. Claro. Eu acho que isso até cai pra gente. Pra ninguém, né? Produto industrializado.
pra ninguém, né? Então ela faz tapioca, ela não come pão, ela faz tapioca, ela faz omelete e ela se vira desde pequenininha. Ela tem mais independência do que o meu filho, que tem 17 anos. É, adolescente, né? É, adolescente. Daí, com 3 anos, ela diagnosticada, em que momento você falou assim, que você decidiu levá-la pra escola ou pra creche? Como foi esse processo? Quando o médico desconfiou que ela tinha autismo, eu fiz uma coisa incomum. Normalmente as mães tiram da escola se a criança tá na escola com medo, né? Uhum. E não, eu falei, vou tacar ela na escola. E aí, antes de ela ser diagnosticada, eu coloquei ela numa escola, sem falar pra eles que ela tinha autismo. Eu matriculei ela já tinha um comportamento diferente, eles perguntavam o que ela tem. Ela, não, eu tô investigando ainda, mas ela ficou nessa escola. E então, desde 2 anos, a Isabela frequenta escola. E as crianças? Como é para uma criança conviver com outra criança, com uma criança diferente? Então, é incrível, né? Porque para a criança é um aprendizado isso, né? Eu acho que todos ganham, né? O educador ganha com a experiência de lidar com uma criança, no caso, uma criança autista. Eu tive muita sorte, porque criança é generosa, né? Sim. Então, se bem orientado, ela aprende com isso. Então, a Isabela cresceu numa turminha ali, a mesma turminha até grande. Então, quando ela tinha lá o jeitinho dela, lá, ela começava a balançar, eles falavam assim, olha, as crianças, quando eu trocava professor, as crianças avisavam pra ti, ó, isso aí é normal que ela faz, viu? Não estranha, não. Isso ela estava numa escola regular? Na escola regular. Ela continua na escola regular? Ela ficou na escola regular e na especial até... Na verdade, assim, ela cresceu na escola regular, aí depois ela foi pra especial também, que eu achei essa escola Waldorf, que eu acho maravilhosa. Que é um método mais construtivista? É por aí, é mais ou menos isso, né? Ela aprende todas as matérias, assim... No tempo dela. No tempo dela e com atividades alternativas. Por exemplo, ela aprende ciências com botânica. Certo. Plantando... Então, é meio isso. E aí, ela ficou na escola regular até a 6ª série, 11 anos. Até os 11 anos ela ficou na escola regular. E aí tava ficando muito puxado para ela ficar na regular e na especial. Sim. Ela é alfabetizada, ela conseguiu se alfabetizar, ela sabe matemática. E aí eu falei, bom, como a escola especial ensina tudo isso, essa parte pedagógica também, sim, então agora ela tá só na escola especial, que é a Waldorf. E lá ela convive com crianças especiais também? Também, tem crianças de com vários diagnósticos, de todos os níveis, desde os mais leves, tem mais severos. E eu acredito que ela também aprende muito com um amiguinho que é Down, por exemplo, ou com uma amiguinha que tem Hatch. Ela ajuda os que são os menorzinhos, então isso ajuda ela também a aprender muita coisa, né? Mas isso a gente tá em São Paulo, é uma grande metrópole, aqui tem tudo, tem restaurante indiano, tem escola alternativa, e uma mãe que tem uma criança com o espectro num rincão de não sei aonde. Deve ser desesperador. Existe algum grupo de apoio, você conhece, existe pessoas pra gente seguir, pra gente saber? Olha, tem muitos grupos no Facebook, né? Tem muitos grupos fechados, mãe de autista, eu acho que vale a pena seguir tudo isso. Porque a gente tem vários representantes, tem a parte legislativa, que tem uma mãe que... temos vários representantes hoje, né? Tem aquela menina do blog, da Lagarta, Sim. Tem a doutora Berenice Piana, que criou a lei, que tem o nome dela, que garante direitos. Foi ela que conseguiu... Porque, assim, o autista antigamente, até uns 15 anos atrás, ele estava num limbo entre ser normal e deficiente. Não era considerado deficiência. Você não conseguia os mesmos direitos de uma pessoa deficiente. E a gente precisa, por exemplo, eu não consigo andar num transporte coletivo com a Isabela,
Porque começa a encher muito e aquilo para ela vira um caos e ela não consegue ficar. Então tem que descer. Então eu preciso de transporte gratuito, aquele atende, né? Sim, que é uma van. Isso. E aí, em São Paulo, não sei se tem no Brasil inteiro. Não tem no Brasil inteiro, mas em 2014, né? A prefeitura da gestão de 2014, ela entendeu que o autista também precisa do atende. Então, mães... porque antes disso não tinha. Então, mães, se você tem filho autista, você tem direito ao atende. É só baixar o formulário no site da SP Trans, dá para o médico preencher, em 15 dias sai a carta dando o aceite. E daí você pode levar seu filho para os hospitais, para levá-lo onde você precisar. Para onde quiser. O Apiru atende, pode usar diariamente, pode usar esporadicamente. Todo mundo já viu, né? Uma van roxinha. Sim, tem o táxi do atende, é um serviço que funciona bem. Legal, assim. É bom a gente falar porque tem coisas que funcionam, né? A gente só critica, o governo não faz nada. Isso em São Paulo, na cidade de São Paulo. Infelizmente, numa nova gestão aí, né? Eu não vou ficar citando nomes, mas a gestão mais atual da prefeitura, esse serviço estava sendo estendido para outras síndromes também, né? Então, na escola da Isabela, muitas crianças Down, síndrome de Rubinstein, estavam conseguindo o atende. E aí a gestão entendeu, não, tem que ser só autista, não pode, isso deixa só para os autistas. Eu acho que isso deveria ser estendido para tudo que é saúde mental. Porque realmente é difícil você levar uma criança especial dentro de um ônibus lotado, por exemplo, né? Então, e andar, sair você rodar para ir para terapia, escola, de carro também. Físio, sua filha fez físio? Faz físio? Ela faz terapia ocupacional, ela isso que eu ia falar, TCO, terapia ocupacional, que é muito importante para autista. Porque E o serviço público oferece ou não? Não, diz que oferece, mas não oferece, né? Eu já tentei entrar em filas aí de CAPS, realmente é muito precário. E agora a Santa Casa, que estava sendo a única instituição que estava dando um mínimo de tratamento, agora fez uma reformulação. E aí, acredite, um paciente tem uma terapia a cada 15 dias. Uma terapia. Sendo que um autista precisa de terapias quase que diárias, Sim. né? É o tratamento multidisciplinar, são várias coisas todos os dias, é intenso o negócio. Então, é melhor nem fazer, né? Então, eu fui meio que nas tangentes aí. Eu tô oferecendo esporte, lazer... arte. Daí você falou uma coisa muito sensível que você descobriu que a sua filha... Você percebeu que a sua filha se balançava muito e daí você comprou um negócio de abdominal. Sim, a cama elástica. A cama elástica. A cama elástica, Então, mas isso aí foi uma percepção sua, porque ela não vai falar, eu adoro pular, mãe, compra isso pra mim. Não, a gente vai aprendendo, né? Eu falo que a Isabela é uma faculdade de eu entender como é que funciona a mente de um autista, né? É uma faculdade de medicina, tem residência, exatamente. Pós-doutorado. Eu sei muito mais do que a minha irmã, que é médica, né? Ela não aprendeu nada de autismo na faculdade de medicina, e eu aprendi aqui meio que na prática. Então, assim, eu percebi que muita coisa que o autista faz não é porque ele não tem noção do que está fazendo ou por nada. Tudo tem um propósito. Se ele se balança é porque aquilo traz de uma certa forma um alívio para ele. Ele tem uma forma de funcionar, ele tem uma desordem sensorial muito grande e fazer certas coisas traz um alívio. Rituais. A gente fez um programa sobre toque. A gente pode dizer que eles têm toque? Vários. Você já percebeu alguns na sua filha, assim? Tem muito toque. Ela tem aquela questão da organização. Se ela bota um copo, se ela tirou um copo aqui, ela tem que botar no mesmo lugar. Ela tem muita sensibilidade a sons, que chama hiperacusia, que às vezes o alto vem alto demais e às vezes o baixo vem alto e às vezes vice-versa. Dá uma confusão. Sim. Isso por conta das desconexões neurológicas que agora já foi comprovado que o autista ele tem uma questão neurológica um pouquinho diferenciada. Os exames não acusam.
Tem que ser muito apurado um exame neurológico para detectar isso. Mas já chegou a essa conclusão de que não é igual o neurônio de um autista com o neurônio de uma pessoa que não tem autismo. E por conta dessas desconexões que eu falo, né? É muito vago você falar assim para uma pessoa, vou falar para você, autismo é um transtorno global do desenvolvimento. Você vai ficar me olhando com isso cara de... Isso é a Wikipédia que diz. Global do quê? Aí você fica assim, o que é isso, né? Você não consegue entender o que é. E aí eu gosto de fazer uma analogia para explicar como funciona a mente de um autista, que é um desktop sem pastas. A gente tem o nosso... Tudo que ela sabe tá lá. A nossa cabeça é um desktop, só que a gente tem pastas e organiza tudo. Eles não. Tá tudo espalhado lá. Então, eles têm que ser organizados para viver nesse caos de informações, que no caso deles são a questão sensorial, a questão auditiva, né? Eu tô conversando com você, eu sou uma pessoa autista, e tem um passarinho lá fora cantando, eu vou parar de conversar com você, porque aquele passarinho lá fora vai tirar minha atenção, ele vai interferir na minha conexão com você. O autista tem isso o tempo todo. É muita informação que vem de uma vez, não vem de forma organizada. Então, tentar se colocar no lugar dele é essencial para trazer qualidade de vida. Então, mas isso eu acho que é uma dica pra gente, pra todo tipo de pessoa, pra qualquer relacionamento. Se eu sei que se você recebe as situações dessa maneira, eu tenho que me adaptar a você. Claro. Ou ao Dan, ou qualquer outra pessoa, ou ao meu cachorro. Porque nós somos indivíduos, né? Sim. Muito se fala da normalidade, por exemplo. Quando eu fui diagnosticada com ansiedade e depressão, eles deram um remédio para que eu fosse mais parecida com o padrão aceito. Mas a gente tem que estar num espectro relativamente semelhante. Mas eu tenho as minhas características. É claro que eu me incomodo mais com isso ou gosto mais daquilo. Então, acho que se relacionar a isso, a gente aprender a respeitar as limitações, ou não exigir da sua filha e nem de mim, que não tem autismo, uma coisa que para mim vai ser muito doloroso, né? E para sua filha, evidentemente que é muito mais, mas eu tô exemplificando para todo mundo, assim. Para se relacionar, a gente tem que ceder muita coisa, e a gente às vezes esquece. E eu acho que esse programa ele é feito para isso, para você pensar que todo mundo é igual e diferente ao mesmo tempo. E sei lá, às vezes a gente dá uns recados, como a sua filha deu o recado de pular, e você foi muito sagaz e sensível de dar uma cama elástica pra ela. E a cada ano eu só aumento a cama elástica, porque ela e agora ela precisa de uma casa nova, porque não cabe mais a cama. Ela é enorme, ela tá enorme, então eu vou crescendo essa cama elástica cada ano, né? E o pessoal fala assim, nossa, eu queria ter uma mãe como você tem cama elástica em casa. Então, mas eu acho que é o recado, né? A gente não fala só você desenvolveu essa habilidade de entender sua filha, porque ela não tem a fala como a gente tem. Mas eu acho que a gente podia adotar essa técnica para todo mundo, né? Sim. A gente dá recado de outra forma também. Exatamente. Não a gente aprende a se colocar no lugar da pessoa, né? E a entender que cada ser humano é um indivíduo, é uma pessoa... Cada um tem a sua individualidade e respeitar essas individualidades, né? Por exemplo, eu sou o que sou pelo que eu passei, pelo que a minha vida me desenhou ali. A gente vai criando meio que um DNA da vida, assim, e a vida vai moldando o que somos, né? Também a sua filha não é aquele primeiro diagnóstico que deram quando ela teve 2 anos. Ela melhorou muito. Ela foi para um... ela desenvolveu coisas, ela anda de caiaque. Você acha que o primeiro neuropsiquiatra achava que ela seria capaz? Eu não achava. Então... A primeira aula de caiaque, eu tive que fazer com ela agarrada nela. Mas por que você quis levar ela pro caiaque, então?
Porque o movimento do caiaque é muito semelhante... Você pensou nisso também? Aquele movimento típico de autista, sabe? Sim, pra frente. E eu moro perto de uma represa, e aí eu tava observando o pessoal que rema, e eles fazem um movimento muito parecido. Aí eu falei, eu vou fazer caiaque, ela vai fazer caiaque. E ela faz caiaque. Mas daí, a água, ela sabe nadar? Como é que foi? Então, foi um problema no começo, porque assim, ela queria... Toda a água, eu não ia em lugar que tinha lago, porque na cabeça dela, toda a água era uma piscina que ela podia pular. Tá. Porque a gente levava ela pra praia, ela entrava na água, e aí, se eu fosse pro Rio Tietê, ela queria pular no Rio Tietê. Então, certo. Eu evitava ir no Parque Ibirapuera, em vários lugares que tem lago. Porque ela não entendia que aquilo ali tinha que só olhar, aquela água não era a piscina. E aí, na represa não foi diferente, né? Ela começou ela tá lá já há uns 4, 5 anos. Já vai fazer 5 anos que ela tá lá no caiaque. E ela queria pular. E aí o professor falou assim, você precisa segurar ela, porque é fundo, por mais que ela esteja com colete, né, não é bom ela cair nessa água. Aí eu falei, não vai rolar, né, como é que ela vai remar se eu tenho que segurar ela aqui no caiaque? E aí, aos poucos, ela foi segura. Daí, na outra aula, já segurou o remo. Aí, na outra aula, já começou a remar. Hoje, ela anda no caiaque solo. Yes. Chupar. E deve estar com um corpo aqui, ó, uma envergadura. Nossa, ela é atleta. A Isabela é uma atleta. Só olha pra ela, tem a perna, porque como ela pula muito, a perna dela é bem definida, os braços bem definidos, e ela tem um metabolismo invejável, que ela come pra caramba. Jovem, né? É jovem, né? Ela come pra caramba. Ela come bem também, né? Muito, muito. Agora que ela tá adolescente, ela come muito. E ela se vira, né? Então ela não depende de mim pra comer. Então, se ela quer, ela vai lá e faz o que ela quiser, né? Se deixar um dia, ela vai fazer um bolo. E como que é o relacionamento dela com o irmão, com os primos, as outras crianças? Então, o meu filho tinha muitos ciúmes dela, porque a gente acaba Lógico, que quer mais atenção. A gente acaba dando muita atenção, dando mais cuidado, se preocupando, e isso também é um problema, porque a gente tem um outro filho ali, e ele não tem culpa, né? Então a gente tem que aprender também a lidar com isso, porque senão a gente tá com outro filho com transtorno lá, porque foi deixado de lado, né? Uhum. Então, hoje ele já entende mais, a gente conversa bastante, ele ajuda, ele aceita melhor também que tem isso, né? Tem essa coisa de aprender a conviver com isso, né? Então, hoje ele é muito amoroso, meu filho também. Então, ele abraça ela, ele faz tudo o que ela precisa que faça, que o autista precisa ser muito abraçado. Você sabe que tem um filme, é engraçado, né? Tem uma... Como é que é o nome daquele profissional que cuida de pecuarista? Temple Garden, eu acho que é o nome dela, ela é indiana, e ela é autista, ela tem um grau de autismo, e ela tem um filme sobre ela em que ela inventou a máquina do abraço, porque o abraço, ele traz também um alívio para o autista, não sei porquê, ele traz. Então meu filho abraça muito ela e ela deixa, porque aquilo traz um conforto para ela. O autista, ele precisa ser abraçado, ele precisa tá sempre você conversando com ele, você cutucando ele, para ele entender que ele precisa ser estimulado. Sim, é estímulo. Olha, estamos aqui ao seu redor. Uhum. Eu sei que aí tá um caos, que você precisa arrumar aí dentro, mas a gente tá aqui fora também. Então a gente tem que sempre passar essa mensagem pro autista, senão ele vai ficar lá resolvendo o probleminha dele lá dos sensoriais e ele não vai prestar muita atenção aqui fora. É meio que trazer ele aqui pra fora. As pessoas falam mesmo que eles se trancam numa realidade paralela. Sim, sim. A gente tem que tentar entrar ali, não reparar a bagunça e entender como é que eles vivem, né? E que é difícil, né? Tem um vídeo também da Carly. Ela é uma canadense que tem um grau severo, ultra severo. E ela conseguiu se comunicar através do computador, digitando. Depois que ela ficou adulta, ela conseguiu um dia pedir socorro pelo computador e ela passou a escrever e se comunicar com os pais através do computador. E ela já tem, acho que, livros sobre isso, mas tem um vídeo no YouTube que é muito bom toda mãe assistir, porque ela descreve o que ela sente. Uau. Ela fala que ela está num corpo que ela não consegue controlar. E aí isso é forte, né? A gente Sim. descobrir que talvez seja isso que o nosso filho sente, né? E muitas mães desistem dos filhos, né? Falam assim,
ela é assim e não pode desistir. A gente não pode desistir do filho, né? Eu sempre acredito que a Isabela vai ter uma profissão, que ela vai chegar num ponto de conclusão de um estudo. Você tem que almejar isso de qualquer maneira. Você nunca pode... É assim, são várias fases. Tem a fase de não aceitação e tem uma fase de aceitação demais do diagnóstico e achar, não vai muito mais longe que isso, né? Autista mesmo, deixa pra lá, eu vou investir no outro. Não é assim. Ela pode... ela tem uma trajetória ali para cumprir e a gente tem que aprender a dar essa chance para ela conseguir, né? Ela faz planos ali dentro do mundinho dela, ela deseja coisas também, ela tem sentimentos, ela tem personalidade. Nossa, agora vai começar para a fase dos namoradinhos. Então, quem garante que ela não vê o menino e acha bonito, claro, né? Existe essa possibilidade, então é engraçado que os médicos falam isso, né? Que o autista, ele tem consciência de que ele é autista. É uma das poucas síndromes, espectros, assim, que eles sabem que eles têm a consciência que são diferentes e que eles são autistas. Interessante. E quanto a você? Você disse que ficou uma semana deitada, não ia trabalhar. Como você se tratou, você fez uma terapia familiar, você se medicou, como que foi o seu processo de aceitação e de saúde mental também, porque eu acho que quando você se doa muito para uma pessoa, você acaba esquecendo de você. Sim, a gente precisa, a família precisa. Eu tive uma sorte tremenda, porque assim, quando eu achei uma ONG que cuidava de autista, existia uma terapeuta que cuidava dos pais, que dava atendimento aos pais, paralelamente. Inclusive, ela tinha lá a salinha da Isabela de terapia, a gente ia para a sala da psicóloga. Aí um dia, eu sugeri que essa psicóloga ela fosse para a sala de espera. Porque eu falei para ela, eu falei assim, é aqui que a gente fala as coisas, é na sala de espera. Porque ela fazia numa sala separada e eu falava assim para ela, falou assim, olha, aqui eu falo, mas eu venho de alguma maneira armada. Sim. E tudo que a gente fala o que quer, a gente desabafava, era na sala de espera com as outras mães. Sim, as mães. E aí ela foi para a sala de espera, dar o atendimento para as mães na sala de espera. Eu achei incrível isso. Humanizou, né? Humaniza, e eu falo isso porque eu tenho muita vontade de um dia falar sobre autismo, sei lá, através de um canal. Eu tava pensando no meu IGTV para falar disso, mas não como uma pessoa assim, olha como ela venceu, que não sei o quê, não. Como uma mãe que tem os mesmos dilemas, como uma mãe que está numa sala de espera também aguardando o filho voltar da terapia e tem as mesmas dúvidas, tem as mesmas dificuldades, as mesmas buscas. Pra quê? Porque a gente se sente muito sozinha. A gente olha ao redor as mães tudo com os filhos ali, independentes. E às vezes você olha assim, poxa vida, e não estamos sozinhas. São 2 milhões de famílias que têm esse problema. Só que eles não saem de casa, a gente não vê. Às vezes tem a impressão que o autismo está crescendo. Ele tá, mas assim, hoje muito mais crianças são diagnosticadas, porque muitas a mãe guardava dentro de casa. Ou ia para medo, vergonha. Ou internava, tem muitos adultos internados que são autistas não diagnosticados. Então, existe também isso, né? Hoje tem mais informação, hoje graus leves são diagnosticados, que antes grau leve só passava por uma criança esquisitinha mesmo. Tem aquilo que falam que o Messi faz parte do espectro, que ele é Asperger. Asperger, que o Asperger nada mais é que um autismo que não compromete a linguagem. Tá. Então, quando você tem linguagem, você consegue tocar sua vida. Sim. Mas você tem as mesmas sensações, você tem talvez um pouco mais leve, né? E em meninos, é uma coisa importante de falar. Dá 6 vezes mais em meninos, tanto que o símbolo é azul, a cor do autismo é azul por conta disso. 6 vezes menos meninas, só que em meninas dá mais severo e em meninos dá mais leve, grau mais leve. Então, normalmente os meninos têm graus mais leve. Então, se você tem um menino que acabou de ser diagnosticado, corre com ele, vai fazer terapia, nos 2 casos, né? Mas, às vezes, a pessoa fala assim, mas é leve, não precisa. Precisa, sempre precisa.
A terapia nunca é demais. Nunca é demais, mesmo que você tenha qualquer coisa, você tem que cuidar, tem que fazer, a mãe tem que fazer análise. Você faz até hoje? Você fez por muito tempo? Hoje eu já não faço mais, porque eu consumo esse mundo, né? Então eu tô sempre E hoje existe uma possibilidade maior, né? Porque imagino que há 14 anos deve ter sido... Era muito mais difícil. A pesquisa era muito mais difícil. Era muito mais difícil, né? E era muito restrito, e era tudo site em inglês. E hoje não, hoje temos informações, livros, tem pais que escrevem livros. Tem blogs. As pessoas, tem figuras públicas falando, que nem o Mion agora. Ele fez um livro, ele tem um filho, fala abertamente. Sim, fala abertamente. Eu acho fantástico isso, porque isso faz com que a mãe não se sinta sozinha, a mãe e o pai, né? Uma coisa que me deixou um pouco triste foi um post do Mion que ele levou os filhos pra esquiar e ele acabou não levando o filho dele mais velho, o Romeu. E daí as pessoas começaram a xingar, não, porque você não levou o menino, não sei o quê, porque ele é doente, nananana. Daí ele teve que fazer um post de retratação falando, olha, o meu filho, ele precisa de uma rotina e trazê-lo à neve para esquiar, talvez não seria, não, como é que eu vou falar, não, com a palavra. Traz sofrimento pra ele. Talvez seja um sofrimento pra ele, porque quebra o raciocínio dele. Que nem você falou, ele tem o desktop dele lá, que ele organizou do jeito dele. Daí, de repente, aparece a pasta neve, esqui, roupa de esqui, vai deixar o menino mais sofrendo do que o menino na casa dele, ou com os avós, etc. Ele tava muito mais feliz no cantinho dele, com os brinquedos dele. E hoje em dia tem isso, a internet tem isso de você pesquisar e ver vídeos e não sei o quê, e saber mais coisas, mas também tem isso que você tem que ouvir pessoas se metendo na sua vida e você tendo que se retratar. Em algum momento já te atrapalharam, não na internet, algum familiar seu já falou bobagem e você quis matar a pessoa? Direto. Por exemplo, eu não vou numa festa de casamento com baile, com música alta com a Isabela. Eu não vou, porque... Aí falar, a Beth é chata. Porque eu não quero levar, porque eu sei que aquilo vai trazer sofrimento pra ela. Ela tem hiperacusia, um som baixo chega alto, você imagina um som estrondando de música, eu não levo. E as pessoas falam, poxa, podia ter trazido ela, por que trouxe o menino, não trouxe ela? Tem a parte aqui de brincar, sabe? Engraçado é que essas mesmas pessoas são as mesmas que muitas vezes, por exemplo, eu já tive casos na família de pessoas me convidam, uma festa de aniversário infantil. Sim. E a pessoa convidou o meu filho e não convidou a Isabela. Falou assim, olha, é porque é o seguinte, essa festa é mais para a idade de crianças, na época o Rafael tinha uns 12 anos, para a idade do Rafael. Ele ainda consegue, tava desconvidando a Isabela, entendeu? Eu entendi o recado. Aí eu entendi, falei, não, ela tá falando para levar o Rafael e não levar a Isabela. Sim. Então, ninguém foi, eu não levei ninguém. Então, assim, são as pessoas que julgam a gente por não levar. E eu não levo lá em shopping, por exemplo. Qualquer lugar que tenha um barulho, muita gente falando ao mesmo tempo, eu evito, porque eu sei que isso traz um desconforto enorme para ela. A gente, por exemplo, não quer sair, às vezes não quer sair, quer ficar, você prefere ficar em casa. Então, se eu sei que ela fica bem em casa, eu deixo ela com a minha mãe. E minha mãe acha também, concorda comigo, então ela me ajuda muito nisso. Você trabalha mais em casa do que do que no local. Foi uma opção sua ou você sempre trabalhou assim? É mais indicado estar sempre com a criança? Eu gosto. Um home office, eu sou roteirista, né? Então, muito job eu pego para trabalhar home office. É uma sorte, na verdade, porque eu já trabalhei fora o tempo todo e é muito difícil você arrumar uma pessoa para cuidar da casa, para cuidar das crianças, né? Agora que minha mãe se aposentou, ela me ajuda mais, mas ela também trabalhava. Então, mas eu sempre prefiro ficar perto, porque, por exemplo, tem coisas que só eu faço, né? Sou eu que a levo pro neuro, porque eu gosto de conversar com o neuro, sou eu que conheço a cabeça dela, então tem coisas que eu faço questão que só eu resolvo.
terapia eu prefiro levar. Eu gosto de acompanhar, por exemplo, o funcional, eu gosto de levar, ver a evolução dela. Porque quanto mais eu tô perto dela, eu sei que ela se sente protegida, porque tem isso também, né? O autista não gosta de se sentir desprotegido. E eu sou um alicerce muito forte para ela. Muitas vezes eu saio e às vezes ela tá melancólica. Quando eu chego, ela fica feliz. Então, eu percebo quanto que ela precisa de mim. Né? Então, eu procuro estar sempre bem perto. Enquanto eu conseguir conciliar o trabalho e essa proximidade com ela, eu só tenho a agradecer. Isso que você falou eu li num blog a coisa do Santa Mãezinha Azul. Muitas vezes olham para vocês, mães de crianças com autismo, como se você fosse uma pessoa muito forte, uma pessoa muito... uma dádiva, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu já fiz um post desromantizando essa coisa de... super mãe, não. A gente tem nossas inseguranças. O tempo todo eu tô com dúvida. Meu Deus, será que eu tô fazendo tudo certo? Será que... Muita gente acha que, você é um modelo de mãe, que não sei o quê. Não, gente, não. Por exemplo, agora, a Isabela não tá fazendo terapia ocupacional, porque eu não tô achando lugar na saúde pública para fazer, e uma terapia ocupacional custa R$150 a sessão. Então é difícil, assim. Então, não. A gente falha muito também. Tem dias que eu tô super estressada e eu poderia, sabe, que a gente não dá a atenção que deveria, não tem paciência. E assim, quando uma pessoa vem me procurar ajuda, pergunta assim, o que você já conseguiu conquistar com a Isabela? Porque todo mundo fala de você, fala assim, olha, eu tô no mesmo barco que você. Como assim, conquistar uma medalha? Assim, porque assim, normalmente as mães que vêm a público falar é porque tem uma coisa que me irrita profundamente, eu vou até fazer um desabafo aqui. Eu acho que é importante falar dos graus leves, é importante falar, uma pessoa com grau leve ir lá no Bial ou na Fátima falar. Sim. Mas me irrita profundamente porque o pessoal simplesmente não fala dos graus mais severos, que representa 70%. 70%. Sério que representa 70%? Aquele grau lá da menina que fala tudo, que cantou música da Pitty, ela é linda, eu acho maravilhoso uma matéria sobre ela, mas ela representa 30% dos casos de autismo. Você entendeu? Então, assim, pode falar da história dela, acho que é importante, porque os graus leves têm que ser diagnosticados e estão sendo mais diagnosticados, que ótimo. Mas existe o grau severo, só que não é bonito de se mostrar na TV. Porque ele tem as estereotipias, ele choca, ele faz sons, né? Então, ele não vai olhar para a câmera, ele não vai interagir, ele não vai falar bonito, ele não vai cantar. Então, isso me frustra um pouco. Então, eu queria fazer um apelo para os programas. Mostrem também graus severos. Eles são incríveis, desenvolvem habilidades também incríveis. Tem muitos autistas severos que desenham, assim. Tem crianças brilhantes, assim, que tem meninos que jogam, que são, super feras em jogos eletrônicos. Então, vamos falar também do que representa 70% de autismo. Que não é bonito plasticamente, você falou. Não, na estética da TV, no estúdio, talvez não dê aquela imagem, né? A gente trabalha com TV, a gente entende, às vezes, a intenção. Mas, gente, a gente tem que mostrar o que é real. Então, existem os graus severos. Eu fiquei, assim, eu não fico chateada porque eu sou eternamente grata para quem fala sobre autismo. Porque é uma coisa que está sendo falado, precisa ser falado. Não é pouco que tem no Brasil, tem muito. E a gente precisa falar, mas vamos falar real, vamos falar os graus mais severos também. De como uma mãe corre com um filho com um grau severo, que não consegue pegar um ônibus, que não consegue frequentar qualquer lugar, porque é muito difícil. Isso é a realidade. Voltando naquela do transporte, aqui em São Paulo você ainda tem aquela van. Imaginando uma mãe tendo que levar até o psicólogo no transporte normal. Não, e muitas ONGs sendo fechadas. São centenas de mães que ficam sem nada. E isso é desesperador, porque o autista precisa tratar
tratar eternamente. É uma pressão alta que ele precisa tratar até o final da vida. Um bom exemplo. Fazendo terapia. Você falou que essa filha teve muita sorte, que ela tinha uma turma muito legal na escola regular que ela frequentou. Mas em algum momento, assim, eu imagino, adiantando a sua resposta, pode ser que eu esteja errado, mas eu imagino que as crianças, elas sejam muito mais abertas que os adultos. Por exemplo, numa festa de aniversário que a sua filha tenha ido, acho que é mais fácil para uma criança se adaptar do que um pai. Estou falando muito bobagem? Mais. Não, você está falando super verdade. A criança, ela é generosa. Ela não tem filtro, né? Então, na verdade, eu acho que a vida faz com que a gente vá perdendo algumas coisas boas, assim, porque a criança, a Isabela cresceu numa turminha desde pequenininha, então as crianças eram muito generosas com ela, cuidavam dela, dividiam um lanche, era maravilhoso de ver. Assim, o pouco que eu via, eu estou bem satisfeita. E muitas vezes, por exemplo, numa festa de aniversário, que eu já levei lá em festa de aniversário, muitas vezes o pai tinha mais medo da Isabela do que a criança. Muitas vezes o pai ia lá na cama elástica ver se a Isabela não estava machucando uma criança porque ela estava pulando lá. E aí a criança falava, não pai, eu tô brincando com ela, tá tudo bem. Já tive isso. Os pais têm mais medo, assim. E a Isabela, poxa vida, se ela vai numa cama elástica com a criança menor, ela pula sentada. Ela conseguiu um jeito de pular sentada para não machucar a criança. Ela se adaptou também. Ela tem essa consciência que se ela está com uma criança menor do que ela pode machucar a criança se ela pular de pé. Então ela pega e senta e fica pulando porque ela precisa se movimentar, mas aí ela sabe que não vai machucar o coleguinha que é menor do que ela. Isso quando ela consegue entrar numa cama elástica de buffet, porque o pessoal já acha que ela é muito grande. Porque ela tá no caiaque, né? Ela tá ficando muito grande. Uma coisa muito legal que eu consegui para ela foi o funcional. Aconselho... porque ela se movimenta bastante. Sim, faz os circuitos, tem... Mas isso é uma regra para todas as crianças com autismo? Ou elas são mais intra? Porque sempre o que a gente pensa é assim, né? O que a pessoa autista, ela é totalmente intra... que se você furar aquela bolha dela... Eu acho que cada pai, porque assim, o pessoal fala assim, quais são os graus de autismo que existem, né? Eu acho que não existe grau, existe 2 milhões de autistas diferentes um do outro, que cada um é cada um. Então eu acho que o pai tem que tentar descobrir o que é legal para o filho, né? Tem uma história de um pai que é muito legal. O pai carrega a balança. Para onde ele vai, ele carrega uma balança para o filho, porque o filho ama a balança. Existe essa história, é linda. Ele carrega uma balança lá de ferro, um puta de um trambolho. Nem falei palavrão. E aí onde ele vai, ele carrega a balança para o filho, porque o filho ama a balança. É esse tipo de história que a gente tem que se inspirar. É o pai é o Mion que deu a escova azul para o filho, porque o filho queria uma escova azul. Ele entendeu que aquilo faria o filho dele feliz. Era o que o filho queria. O filho pediu para o Papai Noel, eu quero uma escova azul. Ele podia falar, não, você não tem que querer escolher escova azul. Você tem que querer um PlayStation 9 porque eu sou o Max Mion. Exatamente. Ele vai, eu sei isso que vai fazer meu filho feliz, eu vou dar a escova azul. Que igual demais. Se eu vou deixar a Isabela feliz com uma cama elástica no meio da minha sala, foda-se a sala, eu quero que ela seja feliz e fica lá no meio da minha sala a cama elástica. Às vezes ela fica lá fora, às vezes ela fica dentro do meio da sala e tá tudo certo. Sim, uma outra coisa que você me disse uma vez foi que a sua filha sentia dores, mas ela não verbalizava. Essa não verbalização deve doer muito numa mãe. Porque você sabe que ela tá passando por alguma coisa, mas ela não consegue falar. E você tá vendo que ela tá se manifestando, ela quer dar um recado, e você não consegue. Como você... lida com isso, assim, das outras maneiras de se comunicar? É desesperador? Você já entrou em desespero? Já chorou? Porque, quando você me falou isso, eu falei, nossa, que horrível, sabe? Eu diria que é a parte mais difícil. De tudo que eu tenho de dificuldade, sem dúvida, essa é a parte mais difícil, quando ela não consegue me falar por que ela está sofrendo.
E isso é angustiante, porque eu fico imaginando que pode ser tudo, pode ser dor, pode ser angústia, pode ser tristeza, e ela não consegue me dizer por que às vezes ela está chorando. Ai. Então, é muito difícil essa parte, e eu tento, de todas as maneiras, não pensem em vocês que eu não tento falar, me mostra onde é a dor, me mostra, eu dou as opções, se for aqui, você me bota a minha mão onde que é, e ela, às vezes, ela não fala isso. Então, às vezes eu sei que não é dor, às vezes eu sei que ela tá chorando porque ela tá triste, e eu não sei o motivo. Porque ela não conta, né? Que ela não conta, é alguma frustração, alguma coisa. Então, assim, um dia eu arranquei dela que ela tava com dor nas costas. Que ela tava... Depois de muito custo. Ela tava com o intestino preso lá e tava dando dor nas costas e ela tava chorando. E eu perguntei, acho que se fosse contar, dava umas 100 vezes. Aonde que é a dor? Onde que é a dor? Me fala onde que é a dor. Eu fiquei, acho que quase uma hora, assim. Onde que é a dor? Eu não vou sair daqui enquanto você não falar que é onde é que é a dor. E eu percebi que ela sentia dor. Ela tentava falar, se comunicar. Aí chegou uma hora que eu cansei e falei assim, eu vou dar algum remédio pra ela. E aí, quando eu virei as costas, ela falou, nas costas. Aí eu falei, meu Deus, glória a Deus. E era nas costas porque eu levei ela no médico, no hospital, e ela tava toda entupida. E aí era nas costas mesmo, devia estar doendo muito pra ela falar. Ela não conseguia ir no banheiro. Ela não conseguia ir no banheiro. E ela toma bastante remédio, alguma coisa que deixa ela constipada? Sim, os medicações me preocupam um pouco, né? Por isso que eu tô nesse caminho alternativo, eu tô pesquisando muito canabidiol. A gente vai trazer uma médica sobre cannabis aqui nos próximos, e eu vou te passar o contato dela também. Me passa, porque é um caminho alternativo, porque assim, o autista ele é tratado com antidepressivos. Antidepressivo tem muito efeito colateral. Tem muito efeito colateral. Eu sei que o risperidona, ele traz problemas nos rins. Sim. E também nessa parte intestinal. Então não adianta nada eu fazer uma puta de uma dieta com ela e o risperidona, sabe? Não colabora. Não colabora, assim. E tem resultados incríveis. Tem crianças que eliminaram remédios e medicações. Tem criança que tem epilepsia e o canabidiol tá curando a epilepsia, entendeu? Então, assim, é um remédio que está trazendo muito resultado e qualidade de vida para pais e crianças também. No Brasil, existe alguma liminar ou alguma coisa que... Existe. Alguns provar que você precisa desse tratamento. Eu sei que pessoas com AIDS conseguem alguma liminar, eu não sei como vou falar, que o Brasil, ele é uma autorização, falar eu posso me tratar com isso. Existe com óleo. Você sabe que você percebe que aqui, infelizmente, a gente está com um pensamento muito conservador em relação a tudo, né? Inclusive para essa questão da medicina. Então, assim, por mais que tenham provas, por mais que médicos, tenha médicos que estejam engajados, eles só consideram casos extremos e depois que o pai cansou de pedir na justiça e aí conseguiu lá no grito, e casos extremamente severos, assim, que eles... Mas, assim, pacientes terminais, eu já vi de paciente terminal. Sim, assim. Sim, e não é... Lá já tem não precisa chegar nesse ponto. Não precisa chegar nesse ponto. E a Isabela tem uma amiguinha, Júlia, que... Amiguinha não, já tem 18 anos. E ela tem epilepsia o dia inteiro, e aí ela conseguiu. Ela conseguiu? Ela tomava 4 remédios para epilepsia, hoje ela não toma nenhum, só tomou o canabidiol e acabou a epilepsia. Então, ela não tem mais crise. E ela não tem mais crise. E agora... Mas a família dela teve que pedir muito pra justiça. E é muito... Né, e ela consegue... A mãe dela consegue importado. A mãe dela paga mais de R$2.000 no óleo. Sim. Inclusive, assim, eu tô atrás eu tô tentando ver se eu consigo pelo alto custo, mas é difícil, é muito difícil. Eles fazem a gente desistir, sabe? E eu sei que é bom, porque a Júlia já não toma mais nenhum remédio e não tem mais epilepsia. E quantas Júlias não tem no Brasil? Sim. Isso tomando remédio e ficando com um efeito colateral e sofrendo
de um lado, sofrendo do outro, a família sofrendo, porque você vê o seu filho tendo um ataque epilético, vários ataques epiléticos por dia. Sim. Não deve ser uma coisa muito fácil de lidar. E tem vários grupos de pais desesperados atrás, e é triste saber que tá tudo muito lento, né? Tudo muito lento, né? Agora vai começar a ser fabricado no Brasil. Parece que já tem um fabricante fazendo, mas é tudo muito inacessível. Até chegar na acessibilidade do grande, de quem precisa mesmo, vai demorar. Mas a gente vai falar aqui sobre isso. A gente está dando o primeiro passo, que é, sei lá, falar sobre isso, mostrar. E eu sei que é um passo muito pequeno, mas é o primeiro. E quem sabe logo a Beth faz no IGTV dela algumas coisas. Sim. Do dia a dia. E vocês podem entrar no seu Instagram, qual o seu e-mail, alguma coisa pra gente... Sei lá, se alguma mãe, alguém quer falar com você. Sempre me procuram, porque você é um case de sucesso, uma super mãe. O pessoal fala isso, né? Eu sou um case de sucesso. O que acontece? Às vezes, você não tem um familiar autista, mas você conhece uma amiga que tem um filho. Então, sempre vem pessoas conversar comigo por indicação de amigos, entendeu? Que lembra que eu tenho uma filha autista e vou dizer que quase toda semana vem uma mãe conversar comigo. Então, quando eu falo autismo, sempre tem alguém que quer conversar comigo. E às vezes a pessoa só quer conversar. E só de conversar, a pessoa já se sente aliviada. Principalmente nessa fase de diagnóstico, que tem muita angústia. Então, eu vou criar o IGTV através do meu Instagram, @BethMoreno_, porque o Beth Moreno já está sendo usado por outra pessoa. Tem meu Twitter, @BethMoreno, que eu vou usar para divulgar. Beth com TH? Beth Moreno, tudo junto, com TH. E eu vou... no IGTV, eu vou começar a dividir minha experiência e não, assim, não solucionei nada, não inventei a cura. A Isabela tem as mesmas dificuldades que o filho de todo mundo, mas é uma mãe falando. É uma mãe falando e é uma mãe que já convive e é uma mãe aberta, né? É uma mãe que faz analogia do desktop, não que fala com linguagem técnica que ninguém entende. Né, transtorno global do desenvolvimento, o pessoal fala, o que é isso, né? E eu acho que eu quero falar de uma linguagem bem simples mesmo, para as pessoas entenderem como é que é a vida de um autista. E aí, se você tem um vizinho que tem um filho autista, você vai indicar esse meu canal para poder ele crescer e eu poder trazer. Eu vou trazer também, pretendo trazer pessoas que possam ajudar essa questão da medicação, né? Sempre tem muita gente engajada na causa e isso me alegra. Bom, essa foi a Beth. Beth, queria dizer que eu te admiro muito, não porque você é só uma super mãe, mas porque você é uma grande redatora, uma pessoa muito legal, que Obrigada. Já foi muito legal comigo em momentos que eu pensei que ninguém ia ser. Você é muito especial. Isso, você que é uma fofa. E obrigada por ter vindo, e eu espero que toda ajuda que a gente consiga pra você ou pra qualquer pessoa que esteja ouvindo esse programa seja válida. Semana que vem a gente volta e não perca esse especial sobre medicina para saúde mental e os benefícios do óleo e outras maneiras com a cannabis. A gente vai aprender aqui. E não é semana que vem, não me cobrem, porque vocês são muito cobradores, tá? Um beijo a todos e paz nos estádios. Beijo. Com Amanda Ramalho. Half-Death.